A abordagem prática. A ciência médica moderna utiliza a cortisona, que é considerada uma droga aplicável a todos os transtornos. Pode-se dizer que a cortisona do yoga é vislumbrar a alma. Apesar disso, se você tem um problema de estômago, este é um problema de ordem prática, que deve ser resolvido no nível prático. Você tem de trabalhar com um instrutor competente para descobrir por que existe dor. O que acontece quando você está fazendo este ou aquele movimento? Que erros está cometendo em suas posturas? Em que ponto você se concentra quando está trabalhando? E se é ou não necessário enfatizar esse ponto? Ou se deve deslocar-se para outro local, a fim de anular a pressão? Todas essas coisas têm de ser percebidas em sua prática. Suponhamos que você tenha um abscesso na perna. O médico logo perfura a cabeça do abscesso para extrair o pus, ou primeiramente limpar a área ao redor dele. Se a causa desse abscesso é interna, não faz sentido só extrair o pus, pois isso não vai impedir o aparecimento de um outro abscesso. Pelo mesmo motivo, no yoga você não evita simplesmente o ponto em que o transtorno se manifesta. Se você tem dor de estômago, deve saber que há processos indiretos ligados a esse transtorno. É preciso analisar como o corpo todo está se comportando. O senso comum é suficiente para entender isso. Você tem de fortalecer as outras partes do corpo antes de tocar diretamente o que está em desordem. Quando fizer os asanas, não alongue diretamente essa região. Procure antes fortalecer as outras partes. Você tem de dizer ao seu professor: não quero pressão direta na área X. Assim, nada será ignorado. Se você sentir dor em determinada parte do seu corpo, não pode apenas pensar em efeitos rápidos. Tem de treinar e tonificar as áreas circundantes antes de passar a trabalhar diretamente a região afetada. Se não fizer isso, agravará o problema, e não será a culpa do yoga. A causa da dor deve ser conhecida e as posturas do yoga introduzidas criteriosamente para que o indivíduo se liberte da dor. Os músculos indiretos precisam ser fortalecidos para que seja possível trabalhar mais tarde no problema. O professor pode observar e guiar o trabalho, assegurando que as partes adjacentes sejam limpas e fortificadas, antes que você comece a trabalhar na parte mais fraca a partir de dentro. Para a maioria dos alunos, o intelecto é muito forte, mas o corpo não reage à vontade do cérebro. Em geral, seu cérebro age como o sujeito da situação, mas você tem de aprender a trabalhá-lo como objeto e o corpo como sujeito. Essa é a primeira lição dos professores de yoga. Quando isso é aprendido, os efeitos do yoga aparecem muito rapidamente. Se você tem problema de estômago, não pode saná-lo emitindo ordens via cérebro. No yoga, não há lugar para que o cérebro atue como sujeito. Se você usar o cérebro, direi bastante irritado. Seu estômago está sofrendo, não o cérebro. Serei solidário com seu estômago, mas severo para domar o seu cérebro. Direi: relaxe, cérebro, vamos? Isso retira a tensão que pesa sobre o cérebro, e em virtude da diminuição dessa tensão, a dor do estômago também diminui. Nesse sentido, digo que relaxamos psicologicamente o cérebro e trabalhamos fisiologicamente o estômago. Isso leva o cérebro a aceitar a dor, que se torna tolerável, e a energia que era desperdiçada na tensão é transformada em energia de cura para atuar no estômago. Então a lesão começa a sarar. Talvez seja mais difícil para a pessoa dita inteligente tratar o corpo como sujeito, porque ela vive com a cabeça. O yogi sabe que seu cérebro vai da sola dos pés ao topo da cabeça. O intelectual pensa que está só na cabeça e em nenhum outro lugar. Sua inteligência não consegue se espalhar além do cérebro e ocupar o restante do corpo. Mas o yogi diz: difunda a energia do cérebro por todas as partes do corpo,
para que corpo e cérebro possam trabalhar em sintonia e a energia entre os dois se equilibre. Esse é o começo do processo da cura, uma vez que a liberação de tensão no cérebro induz ao relaxamento dos nervos. Costumo ser indagado quanto a que exercícios devem ser feitos por uma pessoa que sofre deste ou daquele padecimento em particular. Não dou conselhos, só digo: trabalhe para se livrar dos problemas. Conselhos não têm valor. Não posso recomendar exercícios determinados. Como saber o tipo de efeito que surtiriam? Eles precisam ser aplicados a cada caso em particular. Senão, seria como ler alguns livros para descobrir que efeitos tem um certo medicamento e depois ir à farmácia comprá-lo e tomá-lo. Não se pode ler métodos terapêuticos em livros de yoga e depois, com base nisso, tratar os alunos que aparecem em busca de alívio. Não permito que meus alunos façam isso. Os livros são apenas guias. Se, como professor, você é confrontado com certos problemas médicos, é preciso ir em busca de orientação com um professor mais experiente, capaz de lidar com esse tipo de situação. Deixe que ele seja seu guia. Então você se sentirá mais seguro e os alunos também estarão seguros em suas mãos. Considere o exemplo de uma pessoa com espondilite anquilosante. Em linhas gerais, diminuição dos movimentos das vértebras. Se o caso for antigo e os ossos já estiverem calcificados, será difícil algum processo significativo. É como uma árvore bem crescida que não pode ser podada, enquanto um exemplar jovem pode ser aparado para crescer na direção que você desejar. Se a doença for recente, é possível agir sobre ela como se fosse uma árvore jovem. Todavia, se a doença atingir um estágio mais crônico, você deve se contentar por conseguir controlá-la e procurar impedir seu avanço. Se for recente, haja sem demora para contê-la. Se estiver evoluindo, haja logo também, para garantir que não se espalhe mais. É preciso usar bom senso, alinhamento das fibras musculares com os ossos dos órgãos, com as fibras conectivas, dentro, fora, de trás e da parte frontal do corpo, e o correto posicionamento dos órgãos em seus lugares. Tudo isso deve ser observado durante a prática. Em seu treino, ao fazer Trikonasana, se você observar a linha exterior de seu corpo, é possível perceber que a perna está em meia Savasana, está em ângulo, do pé ao quadril. Olhe para si mesmo, para a sua vida, e veja como cada lado do seu corpo funciona. O joelho e a coxa estarão muito afastados da linha que une o pé ao quadril. Esse tipo de yoga não irá curar doenças. O osso é o centro, e os músculos são as asas laterais a esse centro. Os músculos devem se estender igualmente dos dois lados, como as asas de um pássaro. Se metade da asa está cortada, a ave não consegue voar. Da mesma forma com o músculo. E meio, você não adquire a saúde para aquelas partes que precisam ser curadas. Cada parte do músculo tem de ser dividida igualmente, para que as asas dos músculos se espalhem por igual de ambos os lados. É assim que se curam as doenças. Se você é professor de yoga, deve ter algum conhecimento básico das causas de doenças, de como se desenvolve e que partes do corpo são afetadas por elas. Ser um professor de yoga é muito difícil, embora você consiga perceber facilmente que a pessoa está sofrendo de um determinado transtorno. Se não souber como lidar com ele diretamente, terá de trabalhar da periferia para o centro, tonificando os músculos mais distantes da área afetada. Cuide para que os músculos estejam tonificados em toda a região, em cima, embaixo, dos lados e depois gradualmente passe para a área afetada. Dessa maneira não há riscos. Se há lombar, você tem de treinar a cervical, o cóccix, a área sacroiliaca e a torácica. Só depois é que você pode chegar na área afetada.
Se tratar diretamente a lombar, você não só se arrisca, como também arruína sua reputação, comprometendo os nobres valores e os benefícios da arte do yoga. O professor de yoga maduro, experiente, ataca diretamente e o ponto só quando a doença é recente. Se o problema é antigo, ele vai ao seu encontro partindo de outras áreas. Primeiro, torne saudável as outras partes no devido tempo. Trabalhe a parte afetada para torná-la sadia. É assim que o yoga deve ser ensinado nos casos em que cabe remediar os distúrbios.